amores, tudo bem? Bom, gente, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês de como que é a experiência de morar fora do Brasil. O que acontece quando a gente sai do Brasil e decide fazer a vida em outro lugar. Eu vim comparar os lugares que eu morei e vim falar pra vocês sobre os desafios, o que aconteceu com a gente, o que foi fácil, o que foi difícil, o que eu aprendi, o que eu acho mais importante levar em consideração quando você toma a decisão de deixar seu país e ir pra outro. No caso, o Brasil. Vamos lá. Bom, fora o Brasil, eu morei na França, morei na Alemanha e morei aqui nos Estados Unidos. Estou morando nos Estados Unidos atualmente. E qual é a diferença? Bom, o primeiro, quando você chega, assim, de impacto no país, é tudo diferente, né? As pessoas são diferentes, as casas são diferentes, a comida é diferente, então a língua é diferente, então você estranha muito isso. E o primeiro lugar que eu fui quando eu fui pra morar fora foi a França. Então foi um choque, assim, pra mim. Eu não falo pra vocês nem que a temperatura, porque quando eu fui pra lá tava no verão, então assim, foi tranquilo em questão ao clima. Mas assim, em relação às pessoas, a língua era muito difícil de comunicar, eu não sabia falar francês, eu não falava inglês direito, eles não falavam português, eles também não falavam inglês, então era uma coisa muito difícil, até pra comprar um papel higiênico eu passava muita dificuldade. Então, assim, eu acho importante você saber pelo menos o básico, assim, de quando você vai pra um país do jeito que eu fui, né? Eu acho que é bom você saber pelo menos o básico, porque eu tive muita dificuldade na França, apesar de foi pouco tempo que eu morei lá, mas eu tive uma dificuldade muito grande em relação a isso, em relação à língua, e eu também senti muita falta da comida brasileira. Pra quem não sabe, não é tudo que tem no Brasil que você vai achar no país que você for. Por exemplo, arroz e feijão era uma coisa muito difícil de achar na França, na verdade. Feijão eu nunca achei, então foi bem complicado, assim, os primeiros meses, assim, que eu fiquei lá, porque eu sentia muita falta. E engraçado que quando eu voltei pro Brasil e fui pra Alemanha, porque da França eu já fui direto pra Alemanha, só que eu fui passar uns dias no Brasil antes de ir. Eu passei mais ou menos uma semana no Brasil antes de ir pra Alemanha. Eu comprei, gente, eu enchi uma mala daquelas enormes, cheia de feijão, porque eu tava com muita saudade, então, da comida. A comida me fez muita falta e a língua foi um desafio quando eu fui pra França, porque eu não sabia nada e eu ficava muito perdida. Então a minha dica pra vocês é saberem a língua. No caso da França, é só francês mesmo, porque inglês é muito difícil, eles não sabem. É tipo no Brasil, assim, eles não falam bem o inglês. Se for alguém, por exemplo, na padaria da esquina e falar inglês com o atendente, ele não vai saber. Na França foi do mesmo jeito. Então, a minha dica pra quem vai pra França é saber falar um pouquinho de francês pra você poder se comunicar, pedir água, sabe? Essas coisas, porque realmente eu passei uma dificuldade muito grande. Eu só saía mesmo quando eu tava com meu marido, que meu marido conseguia se comunicar, mas eu não. Então a minha dificuldade maior foi em relação à língua e em relação à culinária, que é bem diferente. É gostosa a culinária francesa, mas eu sentia muita falta da culinária brasileira. Então isso foi um ponto negativo aí de morar na França. Agora, em relação à Alemanha, como eu já estava acostumada, assim, né, de ser um lugar diferente na França, então na Alemanha eu já estava sabendo o que me aguardava. Então, o que eu fiz? Quando a gente saiu da França, a gente foi pro Brasil, ficou uma semana no Brasil antes de ir pra Alemanha e ficar na Alemanha. O que eu fiz? Eu comprei um monte de comida, porque na Alemanha também é muito difícil você achar as coisas brasileiras, as culinárias brasileiras, é bem complicado achar lá. Então, porque eu já tinha ido uma vez, eu tinha passado as minhas férias lá, então eu sabia mais ou menos como é que era. E então eu fui do Brasil e enchi a minha mala de comida. Se eu achar, eu ponho uma foto aqui pra vocês. Enchi minha mala de comida, de feijão, de carne, de bacon. Gente,
eu levei um monte de coisa, farinha, arroz, enfim, levei um monte de coisa. Então, eu tava abastecida por uns meses, né? Acho que eu fiquei uns 7 meses ainda abastecida de comida brasileira lá na Alemanha. Então, é muito difícil, a culinária é muito diferente. Você sente aquele baque e, gente, comida alemã não é boa, não é gostosa. Então eu senti um baque, assim, muito grande em relação à comida, mas não foi tão grande porque eu levei a minha. Então, assim, a minha casa estava abastecida de comida brasileira. A língua era um ponto muito difícil, porque alemão é uma língua muito difícil, mas lá todo mundo fala inglês, Então eu tive que aprimorar o meu inglês. Na verdade eu não falava direito inglês, eu tinha feito curso, mas gente, curso no Brasil, pelo menos onde eu fiz. Curso no Brasil, quando você vai pra realidade, quando você vai falar mesmo, gente, é totalmente diferente. Então o que eu fiz? Fiz um outro curso lá, que me ajudou bastante e me deu mais confiança de falar, porque o alemão mesmo não deu. Eu fiz curso de alemão e tudo, mas é muito difícil, eu não consegui aprender. Mas o inglês me bastava. Então, acho que foi importante eu ter aprendido o inglês pra me comunicar com as pessoas lá. Pra me comunicar quando eu ia no mercado, pra me comunicar quando eu me perdi em algum lugar e precisava. É muito importante você saber se comunicar quando você vai morar em outro país, senão você fica totalmente perdido. Então, foi isso, né? Em relação à diferença da França e da Alemanha, pra questão do clima, foi o que pesou muito pra mim, porque quando eu fui pra França, tava no verão, eu morei lá por 4 meses, então foi tranquilo, tava na época do verão, tava quente, tava a temperatura que é a minha cidade, que é Brasília. Agora na Alemanha, eu cheguei saindo do verão, entrando no outono, e o outono de lá é tipo assim, você fica mais ou menos umas 3 semanas naquele friozinho de boa, aquele friozinho gostoso, e depois começa, no outono mesmo, começa o frio de inverno. E, gente, foi muito tenso, porque eu fiquei 6 meses debaixo de um frio intenso, com neve, com nevasca e temperatura menos 15. E isso me deixou muito depressiva, porque eu não podia ir no mercado, eu não podia sair, eu não podia ficar fora de casa, porque era muito frio. Então, me pesou muito. Então, se você vai morar num país que neva, então se prepare psicologicamente, porque te abala sim a questão da temperatura, a questão do frio te abala e muito. Às vezes você quer sair, você quer se divertir e você fica enfurnada dentro de casa por conta do frio, porque você não consegue. Então, assim, é bem difícil, assim, no começo, pra quem não teve essa experiência de, quando é um baque, assim, de primeira vez, quando você vai pra um lugar que é muito frio. Você corre risco muito grande de entrar em depressão. Não é frescura, realmente o tempo. E até tem pesquisas que falam que lugares que são muito fechados, que é muito gelado, as pessoas são mais depressivas, as pessoas são mais tristes porque não vê o sol. E realmente isso faz uma diferença muito grande. Então, na Alemanha, o que mais, assim, me deixou o ponto negativo de ter morado, assim, de impacto, foi a questão do clima. O clima, ele realmente fez... Eu falo que o clima e a comida. A comida até que eu consegui resolver o problema, porque eu levei do Brasil pra lá. Em relação ao clima, foi bem tenso, porque assim, uma coisa é você viajar e ficar 15 dias na neve, outra coisa é você morar num lugar que tem neve e que você não consegue ir pra fora, e que você olha pro céu e tá aquele céu cinza, feio. Isso realmente mexe assim com você. Então, o ponto negativo que eu achei em relação a morar na Alemanha foi a questão da comida e a questão do clima. A comida você pode resolver, que você pode levar, mas o clima não. Então, você tem que respirar fundo e tentar fazer outras coisas na sua casa, tentar fazer, sei lá, trabalhar com alguma coisa, procurar uma coisa pra você fazer, senão você fica realmente triste, fica realmente depressivo por conta do clima, né? Então, eu acho que esses são pontos a se enfrentarem. Agora, vindo pra cá, esses foram os desafios, assim, que eu tive. Na França, a gente não teve nenhum problema, assim, muito grande. Na verdade, a gente teve um problema, que foi o meu marido, ele teve um problema com relação ao pagamento dele. A gente ficou uns dias sem receber
e foi meio tenso isso, porque a gente não conhecia ninguém. E transferir dinheiro do Brasil a gente não sabia como fazia, porque era a primeira vez que a gente estava morando fora e a gente teve que fazer, enfim, fazer compras pelo cartão do Brasil e a gente teve que pagar um absurdo. Mas é porque era a nossa primeira vez e a gente não sabia como lidar em relação a isso. Então a dificuldade de você não ter ninguém te ajudando, te auxiliando no que fazer, isso é complicado. Isso foi na França. Essa foi a dificuldade que a gente teve na França. Na Alemanha foi tudo muito mais tranquilo, porque casa também, voltando para a França, casa também foi um pouco complicado a gente achar, mas a gente teve uma amiga que ajudou a gente. Então você ter alguém que ajude você a encontrar as coisas é tranquilo. Em relação à Alemanha, foi tudo muito mais fácil, porque o meu esposo estava indo trabalhar com uma pessoa que ele já tinha trabalhado antes, então ele achou casa pra gente. Ele ajudou a gente demais, assim, em relação à moradia, em relação à saúde, em relação a curso, tudo foi muito mais tranquilo, foi muito mais leve. Então a única coisa que eu tenho de reclamar, assim, de quando eu fui pra Alemanha foi mesmo em relação ao clima, né? Mas isso infelizmente a gente não pode mudar, é a natureza. Agora os Estados Unidos. Qual foi, assim, a diferença dos Estados Unidos? Quando a gente foi pra França, a gente conseguiu, uma amiga nossa, né, mostrou pra gente um lugar pra gente ficar. Não era bom, mas a gente ficou. Na Alemanha foi mais tranquilo porque o chefe do meu marido ajudou a gente a encontrar um lugar pra gente ficar e a gente ficou. Agora, pra vir pra cá foi muito complicado, porque as pessoas que eram responsáveis por ajudar o meu esposo a encontrar um lugar eram péssimas. E a gente acabou achando um lugar que ficava um pouco distante do trabalho dele e era um lugar muito ruim mesmo. E a primeira semana que a gente veio pra cá, a gente não sabia de nada, a gente não sabia como a gente chegava. Na França foram buscar a gente no aeroporto, na Alemanha também foram buscar a gente no aeroporto, aqui não foram buscar a gente no aeroporto. E a gente ficou perdido, e no dia que a gente chegou teve um acidente terrível aqui de trem, e os trens não estavam funcionando. E a gente não tinha como ligar pra ninguém porque a gente não tinha um telefone, e a gente não tinha um celular. E aí quando a gente chegou na casa que a gente tinha alugado, a casa tava toda suja, a gente tava cansado e a gente tava com a Lara. Então foi bem complicado vir pra cá. Eu lembro exatamente quando eu pisei na casa que a gente tinha alugado, eu virei pro meu marido e falei assim: eu não quero mais viajar, essa vai ser a última viagem que a gente faz, eu não quero mais, não quero. E ele foi do mesmo jeito. Mas foi passando o tempo, eu fui vendo como é que era a vida aqui, eu me apaixonei por esse país. E eu vi que eu queria muito ficar aqui, que eu queria muito continuar aqui. Mas o primeiro impacto, assim, quando eu entrei nos Estados Unidos, foi assim eu quero ir embora daqui. A viagem foi terrível, chegando aqui foi terrível. Foi muito diferente em relação às viagens que a gente tinha feito. Então a maior dificuldade que eu achei aqui foi em relação à moradia. Moradia é muito difícil de você achar pela internet se você não tem ninguém que te ajude, se não tem ninguém que fala, ó, vai lá que esse lugar é bacana. Então a dificuldade maior que eu tive aqui foi isso, porque com uma semana que a gente tava aqui, eu sou muito alérgica, eu sou muito alérgica a bichinho, enfim, essas coisinhas que picam. Parei aqui meu WhatsApp. Voltei, era minha sogra. Eu acho tão bonitinho quando ela viaja, ela sempre avisa pra gente. Gente, olha só que delícia, eu vou dar um... Ai, gente. Ai, vocês tinham... Olha isso. Ai, muito bom pão de queijo. E a gente tem mercado brasileiro aqui na Alemanha, não. Aqui nos Estados Unidos. Tudo de bom. Então, voltando a falar... Voltando a falar pra vocês em relação às dificuldades que a gente achou nos lugares que a gente morou. Então a dificuldade que a gente teve aqui nos Estados Unidos foi em relação mesmo à moradia. Como eu tava falando pra vocês, eu sou muito alérgica e com uma semana que a gente tava aqui, a casa que a gente morava, o AP que a gente morava, ele deu um monte de bed bug.
Bad bug, não tem no Brasil esse bicho, não tem na Alemanha, não tem na França, só tem aqui. É tipo uma pulguinha, gente. E quem é alérgico, ele faz uns calombos gigantes assim no corpo e coça. Gente, coça. Nossa, coça demais, demais, demais. E a gente dormia e eu me coçava, não conseguia dormir, eu ficava agoniada, E meu marido dormia tranquilo porque ele não era alérgico. Ele não é alérgico, na verdade. E eu ficava me coçando, eu ficava agoniada e a gente comprava repelente, a gente comprava um monte de coisa e não adiantava, não adiantava, não adiantava. Até que o chefe do meu marido falou, gente, mas isso aí é bad bug, vocês têm que tratar com um veneno específico, até a gente saber o que era bad bug. Foi bem complicado e eu tava com o meu corpo todo empolado, meu braço ficou horrível, cheio de mancha. Eu pensei que as manchas não fossem sair, mas graças a Deus eu tenho uma cicatrização boa e saiu, mas foi bem tenso. E em relação aqui, eu achei muito difícil a moradia, assim, né? Agora a gente já sabe como é que faz, o que tem que fazer, como que tem que ir atrás, mas assim, de impacto foi muito difícil. E o que eu achei mais complicado mesmo foi em relação à moradia aqui. A comida não, a comida eu achei bem mais tranquilo, porque no mercado você acha tudo mesmo. E tem um mercado aqui na Filadélfia, fora da cidade, tem um mercado brasileiro. Então você encontra pão de queijo, quentinho não, esse aqui eu comprei congelado e ficou assim quando eu assei. Mas no mercado você encontra de mandioca, a farinha de mandioca, as coisas são muito mais fáceis aqui, a comida é bem melhor aqui em relação a passeio, enfim, eu gosto muito aqui dos Estados Unidos. Então, as dificuldades que eu tive comparando nos países. Na França foi em relação à comunicação e comida. Na Alemanha foi em relação à comida e ao clima. E nos Estados Unidos foi a moradia que eu achei difícil. Essas foram as coisas que eu achei mais difíceis, assim. Mas se você quer sair, gente, se você tem vontade de sair do Brasil, vai, faz mesmo. Dificuldade vai aparecer, coisas difíceis vão aparecer, como aparecem. Você mesmo estando no Brasil acontece coisas difíceis, mas você tem que saber que uma hora vai acabar, as dificuldades vão acabar e você vai conseguir, tá? Então esse é meu conselho, eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou voltar aqui, vou comer meu pão de queijo. Gente, tá muito bom. Então tá, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!